Graça e paz, queridos. Obrigado, pastor Ali, pelo carinho aí. O pastor é muito generoso conosco, viu? Exagerado, mas é um carinho muito grande por todos nós. Muito obrigado. Qual que é o tema da nossa série? Da série, tá? Muito bem, a irmã Sônia disse aqui, é a identidade de Jesus no Evangelho de João. Resumindo, em outras palavras, são os eu sou de Jesus que encontramos no Evangelho de João. Bonita aquela imagem ali, aquele pão? Deu vontade de comer aquele pão, não? Quero dizer para vocês que tem um pão melhor que Jesus oferece para nós, que é a sua própria vida. Eu gosto muito de pão, né, mas nós precisamos do pão da vida. É interessante, queridos, que Jesus, ele usa essa expressão, eu sou o pão da vida, é um alimento. E sabe o que é interessante? É que é um alimento universal. Qualquer lugar deste mundo que você vá, todos vão conhecer o pão. Então não é por mera coincidência que Jesus diz que ele é o pão, e ele compara a si mesmo como o pão, e o pão da vida. O pão que é para todos os povos, todas as nações. Jesus que é o pão, que é para todos os povos, todas as línguas, todas as raças, como diz a palavra de Deus. É interessante que Jesus não disse assim, olha, eu sou o vatapá. Eu vou falar de vatapá, que eu nasci na Bahia, né? Embora esteja aqui por tanto tempo. Ou Jesus não disse assim, eu sou o varenik, né? Quem é russo sabe que comida é essa. Ou Jesus não disse assim, eu sou o tutu, quem é mineiro aqui? Só que tutu não é comum para todos os povos e todas as raças. Jesus realmente, com muita sabedoria, com muita sapiência divina, ele diz, eu sou o pão da vida. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, graças te damos, Senhor, por mais essa noite. Te damos graças pelo dom precioso que é a vida, que o Senhor tem nos concedido, através do Teu Filho Jesus Cristo. Te damos graças pelo livramento que nos deste, ó Deus, nessa noite e, quem sabe, todos os dias de nossas vidas. Queremos Te agradecer pela oportunidade que nós temos, Pai, de iniciarmos mais uma série um tanto quanto especial, porque nós estaremos falando especificamente sobre a pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós rogamos que o Senhor nos abençoe nessa noite e em todas as noites, onde nós nos reuniremos em torno da Tua palavra, para falarmos a respeito de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pai amado, Pai bendito, eu Te peço que não seja, Senhor, nessa noite mais uma reunião em nossas vidas. Que não seja simplesmente mais um culto em nossas vidas, Pai. Mas o nosso desejo e o meu desejo é que essa noite nós possamos ter mais um encontro com Deus vivo e sermos alimentados por esse pão tão precioso que é Cristo Jesus. Nos abençoa, Deus, com a Tua presença, fala ao nosso coração nessa noite, neste lugar, e que em tudo, ó Deus, o Teu nome, o nome de Cristo Jesus e o Teu Espírito Santo sejam glorificados para todo sempre. Essa é a nossa oração, e nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler com muita calma, a partir do versículo 22. João, capítulo 6,
a partir do versículo 22, e leremos até o versículo 59. E a palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo,
Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém e amém. Eu sou o pão da vida. Queridos irmãos, é impossível conhecer a Deus se Ele não se revelar a nós. É impossível nós conhecermos a Deus se Deus não se manifestar a cada um de nós. O ser humano, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele por si mesmo é incapaz, o ser humano é incapaz de conhecer a Deus se não for a revelação do próprio Deus a ele, ao homem. Nós sabemos que todos nós, a Bíblia diz que todos nós pecamos. Existe uma herança em nós, uma herança adâmica, chamada pecado, chamada natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa que há em mim, que há em você, que há em todo ser humano espalhado por toda a face da terra, essa herança adâmica que nós recebemos, obscureceu completamente nossa compreensão sobre quem de fato Deus é. Vejam que todo ser humano, ele tem sede de Deus no coração dele. Ele tem a necessidade de um relacionamento com Deus. E é por essa razão, que o ser humano, ele tem sede de Deus, uma herança divina, é a imagem de Deus presente na vida do homem, mas em contrapartida, a presença da natureza pecaminosa neste homem que obscurece, e é por essa razão que o ser humano constrói ídolos, e na verdade, por trás desses ídolos está o desejo de conhecer o verdadeiro Deus. É interessante, queridos, que lá na antiguidade, em pleno cativeiro do Egito, nós podemos ver ali o povo de Israel oprimido por aquele trabalho escravo que foi imposto pelo faraó, o faraó que não conheceu a José, o servo de Deus, que amparou o povo de Deus naquele momento difícil. Mas esse povo, depois de centenas de anos, esse povo clama ao Deus dos seus pais, mesmo sem conhecer esse Deus verdadeiro, esse Deus que havia se revelado para os patriarcas, para os seus pais. E o Deus que eles não conheciam, esse Deus, ele aparece ali no deserto a Moisés, e ele se revela a Moisés através da sarça ardente. Aquela sarça que se queimava, mas não se consumia. A gente sabe que em pleno deserto do Sinai é comum uma sarça pegar fogo, muito seco, muito quente, mas o fato é que aquela sarça, ela pegava fogo e ela não se consumia, ela permanecia como se estivesse intacta. E é dessa forma que Deus, ele se revela. A gente está falando sobre os eu sou de Jesus. Olha, Deus se revelando lá no deserto.
Diante do quê? Diante do clamor de um povo que pedia por socorro, pedia por libertação, mesmo sem conhecer aquele Deus. Então Deus se revela a Moisés através da sarça. O reverendo Scott Oliphint, ele é professor e apologeta em teologia sistemática no Seminário Teológico de Westminster. Ele diz o seguinte a respeito dessa experiência de Moisés: enquanto Deus vem a Moisés, ele anuncia como o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 6. Mas aí Moisés pergunta algo que à primeira vista parece estranho. Ele quer saber o nome de Deus, não é isso que Moisés pergunta? Se o povo me perguntar quem me enviou, então Moisés pergunta a Deus, pergunta o nome. E a razão pela qual ele pergunta o nome de Deus é porque, como vemos lá no Antigo Testamento, o nome de alguém designa o caráter da pessoa. Moisés está pedindo a Deus por uma revelação do caráter dele, para que Israel pudesse saber que aquele que chamou Moisés é suficiente. Ele é capaz de realizar o livramento prometido. O nome que Deus dá a Moisés, o Eu Sou, é uma revelação da total e completa suficiência de Deus em si mesmo. Deus e somente Deus não depende de nada, absolutamente nada. Isso significa para Moisés e para Israel que Deus não é dependente da cooperação de Faraó para realizar o que ele prometeu para o seu povo. Percebe o Deus se revelando? Agora, sabe o que é interessante? Que, curiosamente, quando nós olhamos para o Novo Testamento, esse mesmo Deus que apareceu para Moisés, se revelando para Moisés lá na sarça ardente, esse mesmo Deus volta a se revelar ao seu povo através do seu Filho Jesus Cristo, conforme está escrito no livro de Isaías capítulo 7, versículo 14, e Mateus capítulo 1, versículo 23, como o Emanuel prometido, o Deus que estaria entre nós, o Deus conosco. Mas sabe o que é interessante, amados? Que, no entanto, parece que ainda há uma nuvem de entorpecimento na mente e no coração do povo, a tal ponto de os milagres não serem suficientes para crer de fato que eles estavam diante de Deus ao contemplar a presença de Jesus entre eles. Percebem isso? Percebem que a própria revelação de Deus através da sarça ardente, por trás daquela sarça, havia uma mensagem de Deus se revelando. Vocês conseguem perceber que quando Jesus opera um dos seus milagres, e vários milagres Jesus opera, por trás daqueles milagres, Jesus, ele busca se revelar ao povo de Deus, e o povo, por causa do coração obscurecido, por causa do pecado, da natureza caída, esse povo tem dificuldade de reconhecer esse Deus que está se revelando. Irmãos, notem que até gente tão próxima de Jesus tem essa dificuldade. Observe João capítulo 14, versículo 8. Notem que Filipe, um dos seus discípulos, um dos discípulos de Jesus que estava convivendo com Jesus, pediu que Jesus lhe revelasse o Pai. E o que é que Jesus disse para Filipe? Vamos lá, irmãos. Vou tirar um pouco o sono aqui de vocês. Filipe diz: mostra-nos o Pai é o que nos basta. Aí Jesus disse para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Então, amados, diante dessa falta de percepção de Deus, que estava se revelando através dos milagres, Jesus, então, de maneira didática, eu diria, de maneira didática e perfeita, começa a usar os milagres. E João tem essa sacada. João percebe, João ele vai além
dos relatos de Marcos, além dos relatos de Mateus, além dos relatos de Lucas. E, na verdade, o propósito de João escreve o seu livro com esse propósito, para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo e tenham fé nele. Então, Jesus usa essa didática dos milagres para se revelar ao povo de Deus, para se revelar ao povo de Deus, ao povo judeu, para revelar o Deus do Antigo Testamento que disse para Moisés e para aquele povo: olha, eu sou o que sou. E é interessante que Jesus usa esses milagres para revelar essas verdades espirituais a respeito de si mesmo. E essas verdades espirituais que estão por trás desses milagres, vocês estão entendendo? Vão revelar o Deus do Antigo Testamento que se revelou a Moisés e se revelou a todo aquele povo que caminhou durante 40 anos pelo deserto. Novamente o Dr. Scott ele diz assim: notem que o propósito, e aí a gente volta lá para a sarça ardente, o propósito do milagre da sarça ardente não era simplesmente para que Moisés ficasse maravilhado, entusiasmado. Irmãos, é interessante quando a gente vê milagres e maravilhas, parece que a nossa reação é essa, ficar maravilhado. Quando a gente abre a palavra de Deus e a gente vê, né, os evangelistas falando a respeito dos milagres de Jesus, a gente vê aquela frase do evangelista dizendo assim: e eles ficaram maravilhados. Mas é interessante que o propósito dos milagres de Jesus, o propósito daquela sarça ardente era para revelar o duplo caráter de Deus, que ele mesmo havia anunciado a Moisés. A sarça era uma revelação que o eu sou é e sempre será totalmente independente e suficiente em si mesmo, irmãos. É por isso que a sarça, ela pega fogo e não se consome. A sarça ardente quer dizer que ele é total e completamente Deus, mesmo quando promete e planeja descer entre o seu povo, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 8, para estar com o seu povo e para redimi-lo do cativeiro. A sarça ardente nos aponta para aquela revelação culminante daquele que é total e completamente o Deus que existe em si mesmo. E é interessante que essa sarça ardente, ela aponta para o próprio Jesus Cristo, conforme nós podemos encontrar em Mateus capítulo 1, versículo 23, e capítulo 28, versículo 20. Irmãos, em resumo, esse um tanto quanto longo, ou esta um tanto quanto longa introdução, é para falar que Jesus Cristo, através da sua vida, ele veio revelar o eu sou do Antigo Testamento. Se lá no Antigo Testamento restaram dúvidas, interrogações na mente e no coração do povo, Jesus vem, o Deus desce, o Deus se encarna e o Deus começa a falar e a se revelar a esse povo. Amados, assim como a sarça ardente tinha como propósito revelar quem Deus era, o milagre da multiplicação dos pães, além de saciar a fome daquela multidão que estava faminta, além disso, aquele milagre de Jesus, aquele milagre dos 5 pães e 2 peixes, alimentando uma multidão de 5.000 homens, sem contar crianças, sem contar mulheres, tinha como um dos propósitos, eu diria o propósito principal, amados, o propósito fundamental daquele milagre, era revelar que Jesus, de fato, ele é o pão da vida. O pão da vida enviado por Deus, capaz de saciar a fome da alma humana e lhe dar a vida, conforme ele descreve aqui durante
todo esse relato de João, a vida eterna. Irmãos, e sem mais demoras, eu gostaria de trazer algumas lições importantes sobre essa revelação de Jesus que nós encontramos aqui nesse texto, onde nós podemos aprender um pouquinho mais sobre esse Jesus, o pão da vida. Notem que o texto, todo esse texto em destaque, e principalmente os primeiros versículos desse texto, a gente vê uma multidão inquieta, não é verdade? Uma multidão que vai e olha para barco e não vê Jesus, e olha para outros barcos e não vê os discípulos, e vê barcos voltando, e olha para dentro desses barcos e não vê Jesus. Uma multidão ansiosa, uma multidão aflita, buscando o pão, mas não encontram o pão da vida. Amados, quem sabe em um tempo como esse em que nós estamos vivendo, tantas pessoas estão buscando o pão, estão indo de encontro a Jesus, mas não encontram o pão da vida. Você já leu esse texto com essa ótica, sobre esse prisma? Quem sabe algumas pessoas aqui, de fato, encontraram o pão da vida, saciaram a sua fome, saciaram a sua sede, como diz Jesus, da alma, encontraram vida eterna. Mas quem sabe a maioria dessas pessoas que estavam em busca daquele que diz nesse texto que Ele é o pão da vida e não encontraram o pão da vida. Sabe, queridos, essa pergunta que a gente pode sacar do texto, essa observação que a gente pode sacar desse texto, isso inquieta a minha alma, não inquieta a tua alma? Isso inquieta o meu coração, não inquieta o teu coração? Porque é bem possível que esse tempo em que nós estamos vivendo, multidões estejam se dirigindo para o pão da vida e não encontrem o pão da vida. Mas como eu falei, algumas lições importantes, e eu quero separar aqui para nós, nessa noite, pelo menos 3 grandes lições importantes que nós podemos tirar desse texto, amados. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Primeira grande lição, se você quiser anotar aí no teu caderno. Nós podemos ver dos versículos 22 até o versículo 26. Do versículo 22 até o versículo 26, a primeira grande lição que eu tiro desse texto é que a nossa busca por Jesus, o pão da vida, deve ser por aquilo que Ele é, e não pelas coisas materiais que Ele pode nos dar. A primeira grande verdade que eu consigo ver nesse texto, e principalmente através de palavras que repreendem a multidão, palavras de Jesus, é que a nossa busca por Jesus, o pão da vida, amados, deve ser por aquilo que Cristo é, deve ser por aquilo que Deus é, mas não por aquilo que eu pretendo receber de Deus. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto, Jesus foi duro com a multidão. Jesus usou uma palavra dura, mas essa palavra dura é para abrir a ferida, para curar o câncer que está ali instaurado no coração daquele povo. E quem sabe nos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos precisando dessa palavra dura de Jesus para conosco. Sabe o que Jesus fez? A multidão perguntou assim para Jesus: Mestre, quando chegastes aqui, você e eu sabem como Jesus chegou ali, não sabe? Uai, teu barco está do outro lado. Como que você está desse lado? Explica isso aí.
Você sabe que o contexto anterior, Jesus anda sobre as águas. Mas, amados, você acredita, será que esse povo realmente, esse povo teria a capacidade de compreender essa verdade espiritual? Esse milagre de Jesus que é andar sobre as águas, esse sinal de Jesus que é andar sobre as águas, se esse mesmo povo está seguindo a Jesus, não é nem pelo sinal que eles tiveram da multiplicação dos pães, mas é pelos pães propriamente dito. Jesus deixa isso muito claro nesses primeiros versículos, versículo 22 até o versículo 26. Então, diante dessa pergunta da multidão, mestre, quando chegastes aqui, sabe, amados, nos dias atuais, no nosso país, na cidade de São Paulo, nós podemos ver multidões lotando os nossos templos, mas em busca do quê? Em busca de Deus. Será que esse povo que está se acotovelando em fila para entrar em grandes templos, será que esse povo que tem feito vigílias, essas vigílias têm como alvo conhecer mais e mais a Cristo Jesus? Será que essas vigílias têm como alvo ter intimidade com Deus? Ou será que essas vigílias que têm acontecido nesse tempo em que nós estamos vivendo, têm por alvo encher os nossos cofres, os nossos celeiros das bênçãos de Deus? Amados, será que as multidões nos dias atuais, elas estão buscando verdadeiramente a Deus? Ou o que Deus pode lhes dar? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer ao nosso coração e dizer: Senhor, o que é que tem me movido até o Senhor? Por que é que eu tenho participado da igreja? Por que é que eu tenho perseverado na fé? Quais são as motivações do meu coração, amados? As motivações do coração daquela multidão eram motivações erradas. Será que todo esse povo, amados, que a gente vê correndo atrás de Deus, como aquela multidão que estava correndo atrás de Jesus, elas estão com sede de Deus, elas estão com sede de Cristo, ou elas estão com sede das bênçãos de Deus? Será que nós desejamos o Deus das bênçãos ou as bênçãos de Deus? Será que nós desejamos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, intimidade com Deus ou intimidade com os tesouros de Deus? O que será que está acontecendo nos dias atuais? Amados, será que os movimentos da minha vida em direção a Jesus revelam a sede da minha alma ou a sede do meu bolso? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer ao nosso coração. E dizer, como o salmista disse: Senhor, Tu conheces o meu coração, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos retos, pelos caminhos de Deus. É interessante que o mesmo salmista diz: a minha alma tem sede do Deus vivo, quando entrarei na Tua presença. Deixa eu falar algumas coisas para vocês aqui, amados. Sabe, eu fico muito triste com esses movimentos religiosos, mercadológicos. Sabe, às vezes a gente não pode falar porque alguém está dizendo que a gente está falando mal. A gente não está falando mal, a gente está sendo apologeta. Porque quando eu olho Pedro escrevendo, Pedro é apologeta. Quando eu olho Paulo escrevendo, Paulo está defendendo a fé legítima, imaculada, a fé que aponta para o Salvador, a fé que aponta para Cristo Jesus, a fé que aponta para os tesouros celestiais. Quando eu olho para a epístola de Judas, tão pequena e tão profunda, mas extremamente apologética, e eu vejo Judas defendendo a fé, falando de gente que está buscando a fé por interesses não bíblicos. Deixa eu falar
uma coisa para vocês, é impossível, amados, é impossível saciar a sede da nossa alma buscando bênçãos e não buscando a Deus. Anote isso, pense sobre isso, porque essas coisas jamais vão saciar a nossa alma, coisas materiais. Deixa eu dar um testemunho para vocês aqui. A gente fica contente, né? Quando a gente ganha presente. Quem sabe você ganhou um carro recentemente. E a gente fica contente. Mas sabe o que é interessante? Que esse contentamento, essa alegria, ela vai passar. E aí, sabe o que vai acontecer com você? Você vai desejar um carro melhor. Sabe aquela casa, o sonho da casa própria, você comprou aquela casa tão sonhada. Aí você fica naquela alegria, naquele contentamento. Daqui a pouco você vai querer uma casa maior e melhor. E assim vai, a gente não se satisfaz, a nossa alma não se satisfaz com essas coisas materiais. Irmãos, eu fico triste com líderes, com pastores que ficam incentivando a ganância do coração caído do povo. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando aqui nesses primeiros versículos, dizendo para aquela multidão: olha, vocês estão me procurando não por causa dos sinais que vocês viram, mas por causa do pão que alimentou vocês. Primeira grande verdade que eu posso ver nesse texto é que a nossa busca por Jesus, amados, o pão da vida, deve ser por aquilo que Ele é, e não por aquilo de coisas materiais que Ele pode nos dar, pode nos oferecer. O autor aos Hebreus diz assim, ó, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus não é galardoador de quem busca bênçãos de Deus, mas quem busca o Deus das bênçãos. Quem sabe tem muita gente dentro da igreja simplesmente buscando ouro, buscando prata, buscando riquezas, buscando poder, buscando fama, buscando saúde, buscando realização pessoal, buscando amizades, buscando sociabilidade, e se esquecendo de buscar Jesus, o pão da vida. Primeira grande verdade, amados, que eu aprendo com esse texto, com as palavras de Jesus, com a repreensão de Jesus, é que a nossa busca por Jesus, o pão da vida, deve ser por aquilo que Ele é. Aquele que supre a nossa alma. Aquele que realmente nos dá a verdadeira alegria. Aquele que nos salva, aquele que nos redime, aquele que nos purifica de todo pecado. E sabe que eu fico triste? Que esse tipo de testemunho na televisão nós não ouvimos mais. Segunda grande verdade que eu aprendo com esse texto está nos versículos 28, versículo 29. A nossa busca por Jesus, o pão da vida, não é concretizada pelas obras dos homens, e sim pela obra de Deus. Olha o que Jesus diz aqui, o texto diz no versículo 28. Diz que dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A nossa busca por Jesus, o pão da vida, não é concretizada, não pode ser consumada pelas nossas obras,
e sim pela obra de Deus. Explica melhor isso aí, pastor, que eu não consegui entender muito, não. Deixa eu resumir aqui em poucas palavras, amados. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente pensa que fazendo coisas para Deus, obedecendo simplesmente a leis, mandamentos, sabe, fazendo boas obras, a gente resume muitas vezes o nosso relacionamento com Cristo a partir dessas coisas. Veja a compreensão errada da multidão nesse texto. Eles perguntaram assim para Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Pergunta errada. E aí Jesus responde: obras? Não. Jesus diz assim: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Eles fazem uma pergunta errada e Jesus responde com a resposta correta. Amados, nós somos agradáveis a Deus e recompensados por Ele pela nossa fé em Jesus Cristo. É por essa razão que nós nutrimos um relacionamento com Cristo. Pela fé que nós temos em Cristo Jesus, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e não naquilo que nós podemos fazer para Deus. É por isso que a gente não descansa, é por isso que a nossa alma não se deleita, é por isso que existe um fardo pesado sobre nós, é por isso que muitas vezes a gente se aproxima de Cristo Jesus a partir de obras, a partir daquilo que nós podemos fazer, e nós não desfrutamos dessa relação gostosa com Cristo Jesus. E não nos alimentamos do pão da vida. Queridos irmãos, na obra de Jesus, na cruz do Calvário, e não em nossas obras humanas ou legalismo. É quando cremos em Jesus, e quando isso acontece, Deus implanta em nosso coração o desejo de realizar a sua vontade. Vocês se lembram do que Deus falou lá no Antigo Testamento? Que Ele iria trocar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. E Ele escreveria a sua lei no nosso coração. Não seria mais simplesmente algo externo. E tem muita gente achando que pode agradar a Deus em obediência à lei. Tem muita gente achando que pode se relacionar com Cristo Jesus simplesmente fazendo boas obras. Esse fardo foi colocado até a chegada de Cristo pelos fariseus, pelos saduceus, pelos religiosos daquela época. Sabe o que diz Champlin em seu comentário no Novo Testamento sobre esse texto? Ele diz que aquelas pessoas, elas estavam acostumadas ao sistema judaico de obras, de ritos, de cerimônias. O povo pensava nas muitas obras que deveriam ser realizadas, nas leis que tinham de ser obedecidas, e é por essa razão que esse povo está achando que a relação deles com Deus vai acontecer a partir dessa obediência à lei e da realização de obras. Pastor, o que tudo isso tem a ver comigo? Explica aí que eu não estou conseguindo entender ainda. Amados irmãos, tem muita gente dentro de nossas igrejas, essa é uma grande verdade, desejosas em saciar a fome, sabe, a fome da alma. Tem muita gente dentro de nossas igrejas que não consegue, porque a relação dessas pessoas estão baseadas em fazer coisas, simplesmente fazer coisas para Deus, e não desfrutam dessa relação gostosa com Cristo, colocando a sua fé, a sua esperança, única e exclusivamente nele e no seu sacrifício. Será que na Bíblia a gente encontra algum exemplo a respeito disso? A gente encontra. A Bíblia fala a respeito de duas irmãs, Maria, e fala também a respeito de Marta. A Bíblia diz que Maria, ela quedava-se aos pés do Senhor para ouvir a palavra,
para receber o pão da vida. E em contrapartida, a Bíblia fala que Marta fazia coisas para o Senhor. E sabe o que é interessante? Palavras de Jesus para Marta: Marta, Marta, tu estás inquietação na alma. Amados irmãos, tem tristeza maior do que vivermos dentro da igreja e andarmos inquietos e aflitos, com sede da nossa alma, com sede na nossa vida desse pão vivo. Deixa eu falar uma coisa para vocês: a nossa relação com Cristo não é naquilo que eu posso fazer para Ele, mas naquilo que Ele já fez por mim na cruz do Calvário. Eu preciso crer nessa verdade. E as obras que eu vier a fazer após a minha conversão, após o meu encontro com Cristo, após a minha fé estabelecida em Cristo, vai ser resultado dessa intimidade com esse Cristo, com esse pão da vida. O pastor não está pregando aqui que crente não deve ter boas obras. O pastor está dizendo que o crente, ele não vai se satisfazer nas suas boas obras, mas na sua relação amorosa com esse Cristo. E era isso que esse povo precisava entender. E é isso que muita gente que está dentro da igreja... Irmãos, deixa eu ser profético aqui com vocês. Tem gente que não consegue sentar para ouvir a palavra dentro de nossas igrejas. Ah, pastor, você está sendo muito duro. Tem gente que não consegue. Eu já fui pastor de igreja pequena e eu sei do que eu estou falando. Algumas pessoas, elas só conseguiam estar na igreja porque elas estavam fazendo alguma coisa para Deus. Pessoas que você retirava de um cargo, que você retirava de uma função. Tchau. Ficava bravo com a igreja, ficava bravo com Deus. Então a gente precisa estar atento a essa questão, porque muitas vezes a gente acha que a gente está se nutrindo do pão vivo que desceu dos céus. E a gente está fazendo coisas para o pão vivo que desceu dos céus. E Ele está desejoso em alimentar as nossas almas. Irmãos, tem muita gente quieta dentro da igreja de Cristo Jesus. E sabe o que acontece com essas pessoas? Que diante das tribulações, diante das tempestades da vida, essas pessoas não conseguem ficar de pé. Sabe, por qualquer razão, o líder fala uma coisinha assim, e já fica de cara virada, já começa a falar mal. Sabe por quê? Porque está faltando relacionamento com o pão vivo, está faltando se alimentar do pão vivo. Amados, é impossível a gente saciar a fome da nossa alma simplesmente fazendo coisas para Deus. A nossa relação com Cristo Jesus jamais vai ser baseada em boas obras. Você não vai descansar fazendo boas obras, você só vai descansar, você só vai saciar a sua alma em intimidade com o pão vivo que desceu dos céus. Segundo lugar, a nossa busca por Jesus, amados, o pão da vida, não pode ser concretizada, não pode ser entendida, não pode ser consumada pelas obras dos homens, e sim pela obra de Deus. Terceiro e último lugar, dos versículos 29 até o versículo 59. Eu sei que é muito versículo, fique tranquilo. Eu gostaria de resumir tudo isso apenas numa frase.
apenas num tópico. A nossa busca por Jesus, o pão da vida, não pode ser por uma compreensão exclusivamente racional, mas espiritual. Eu vou repetir. A nossa busca por Jesus, o pão da vida, não pode ser por uma compreensão exclusivamente racional, mas espiritual. Sabe o que é interessante, amados? Quando a gente examina do versículo 29 até o versículo 59, é interessante que essa multidão cria na palavra. Eles até fazem uma citação. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes comer pão do céu. Mas é interessante que eles não criam naquilo que a palavra revelava. Eles criam na palavra, eles racionalizavam aquela palavra, mas eles não entendiam o princípio espiritual que estava por trás da palavra. E por que é que muitas vezes a gente entra num culto como esse, e a gente sai com fome? Porque a gente pega a palavra que nos é enviada e a gente acaba racionalizando essa palavra. E a gente não entende o que Deus quis dizer através daquela palavra. É por isso, amados, que quando a gente sentar nesses bancos, nessas cadeiras, a gente precisa fazer uma oração para Deus e dizer: Senhor, revela-te a mim através da tua palavra. Sabe por quê? Eu pego um texto como esse, um texto tão conhecido como esse, e a gente fala, o pão da vida, é um texto já muito batido, pastor, vai falar sobre isso de novo. O que é que eu estou falando com a palavra? Eu estou racionalizando essa palavra. E, amados, a gente não vai se nutrir. Então, a gente precisa esvaziar o nosso eu, o nosso coração, e dizer: Senhor, todas as vezes que eu for para essa palavra, me faça entender o que está por trás dessa palavra. A mensagem que o Senhor quer trazer não é simplesmente a multiplicação de pães. Existe algo mais. Existe algo especial, amados, por trás dessa multiplicação de pães. Vocês conseguem ver isso nesse texto? Eles creem na palavra, mas eles não creem no espírito da palavra. Eles racionalizam a palavra. Eles não entenderam de maneira alguma a razão pela qual muitas vezes nós não nos alimentamos de Jesus, o pão da vida, é porque nós lemos a palavra, nós cremos na palavra, é palavra de Deus. No entanto, nós não compreendemos os princípios espirituais revelados por essa palavra. Em resumo, nós não conseguimos ver Jesus Cristo na palavra. Se você pegar os grandes teólogos, os grandes estudiosos, eles irão dizer para vocês que vocês encontram Jesus Cristo do início do Gênesis até o final do Apocalipse. E quer saber? Eu creio. Eu creio, amados. Por que o pastor crê? Porque eu já vi pessoas se converterem com textos que você faz um esforço racional tremendo e você não consegue ver Jesus Cristo. É só uma revelação do Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos, esse livro, na mão do ímpio, ele não tem valor nenhum. Mas na nossa mão, nas mãos do Filho de Deus, nas mãos daquele que nasceu de novo, é o alimento da nossa alma. O próprio João diz que o verbo, a palavra, ele se fez carne. Então, todas as vezes que eu abrir a palavra de Deus, todas as vezes que eu me debruçar nessa palavra, eu preciso encontrar esse Cristo. Esse Cristo irá se revelar a mim, e esse Cristo irá alimentar a minha alma.
Olha, queridos, não é à toa, e os demônios sabem disso. Não é à toa que Satanás tem empreendido contra a igreja, retirando a palavra dos púlpitos e colocando palavras de homens, palavras que não têm o poder de alimentar a alma do ser humano, palavras que cada vez mais vão produzindo grandes vazios no coração desses homens, palavras que têm afastado essas pessoas do pão da vida. Sabe, não é à toa que você muitas vezes está desencorajado diante da palavra, não é à toa que muitas vezes você está arredio com a palavra de Deus, porque o diabo sabe que isso aqui é Cristo e é o pão da vida, aquele que alimenta as nossas almas. Amados irmãos, a nossa busca por Jesus, o pão da vida, não pode ser por uma compreensão exclusivamente racional. Para com isso. Mais espiritual. A gente precisa entender essa grande verdade. Olha, vejam que os versículos, do versículo 29 até o versículo 59, se você observar direito, Jesus começa a falar a respeito de verdades espirituais nesses versículos. Entendam que Jesus, nesses versículos aqui, ele sai daquela lógica racional. Eles estão falando a respeito da história dos hebreus. É a história pela história. Quantas pessoas creem, usam a Bíblia, mas eles racionalizam, eles não entendem, eles não conseguem ver Jesus Cristo. E sabe o que é interessante? Que Jesus Cristo vai falar, olha, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Não estou com discurso calvinista aqui não, viu? Eu estou falando que é Deus que tem esse poder de revelar Cristo ao coração do homem. É por isso que a igreja deve orar, amados. Porque o ser humano, por ele mesmo, ele não vai encontrar essas verdades. Quando alguém diz assim, olha pastor, eu me converti lendo a Bíblia sozinho, porque Deus se revelou a você, porque você não tem essa capacidade de ver Deus sem o Espírito Santo de Deus. Ué, por que o pastor está falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia mesmo diz, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, as pessoas que não têm o Espírito não acreditam, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. É pelo Espírito, amados. Quando é que eu vou me alimentar dessa palavra? Enquanto eu estiver debruçado diante dessa palavra, racionalizando tudo, eu não vou receber esse pão da vida, esse pão que vai alimentar. Quando um texto é lançado, quando um texto é pregado, saibam disso. Jesus quer se revelar ao coração de vocês, Jesus quer falar ao coração de vocês. Essa multidão estava racionalizando tudo. E Jesus começa a falar a respeito do maná. Eles falam do maná, mas eles não entendem. Sabe, amados, essa mensagem do maná, Deus estava trazendo uma mensagem lá na antiguidade para o coração daquele povo. Deus estava mostrando através do maná que o pão vivo viria dos céus. E é interessante, quando eu olho para essa interpretação de Jesus, Jesus está dizendo que o maná era a sombra do pão vivo que viria da parte de Deus, que era Ele. Sabe que Jesus está falando para aquele povo, olha, vocês não entenderam a mensagem do maná. E deixa eu ir muito mais profundo com essa mensagem a respeito do maná. Amados, esse maná era colhido como? Atacado,
para a semana toda. Esse maná era colhido diariamente. E aí Jesus, com esse texto, Deus com esse texto, Ele dá um puxão de orelha em cada um de nós. E Ele está dizendo que a gente precisa se alimentar desse pão vivo, se alimentar de Cristo Jesus, todos os dias. É todo dia da nossa vida, amados. Infelizmente, tem muita gente se contentando com a mensagem do domingo à noite, domingo pela manhã, e tchau, pão da vida. Sabe, gente que não sabe porque está desanimada. Gente que não sabe porque está abatida. Como é que você fica sem comer? Me diz aí. Você vira o bicho, né? Você fica bravo. Você fica bravo, mas você fica desanimado. Sabe o que é interessante? Quando aqueles homens, eles estavam empreendendo algum negócio e eles ficavam muito tempo sem comer. No Antigo Testamento a gente pode ver muitas histórias assim. Vamos pegar um exemplo, o exemplo de Elias. Elias caminhou, quando ele estava na depressão dele. Elias estava arrebentado, estava cansado, estava desanimado, estava com fome. O que Deus fez primeiro com Elias? Ele deu pão. Ele animou. Ele fortaleceu aquele homem. Irmãos, eu creio de todo o meu coração que a razão pela qual existe muita gente desanimada dentro da igreja é porque tem racionalizado tudo e não tem extraído os princípios espirituais necessários que está na palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu. Quem sabe tem muita gente desanimada porque não tem se alimentado de Cristo Jesus. Deixa eu concluir, porque está na hora de acabar. Deixa eu falar uma coisa aqui, que me veio à mente agora. Você precisa de milagre para crer em Deus? Irmãos, eu não preciso. Se Deus fizer milagre, eu continuo crendo nele. Se Ele não fizer, eu continuo crendo nele. Porque eu sei que o propósito maior do milagre é Deus se revelar para nós. Não se esqueça disso. A multiplicação dos pães e peixes apontava para o pão da vida, Jesus Cristo, que seria compartilhado com todos os homens para saciar a fome. Mas como eu disse que ia pousar o avião, eu tenho que pousar o avião, né? Então vamos pousar o avião. Vamos concluir. Essa semana, na segunda-feira, na última segunda-feira, um morador de rua tocou a campainha lá de casa. Eu não sabia quem era, eu fui lá fora atender. E aquele homem, ele estava todo maltrapilho, uma aparência muito degradante. Aparentemente era uma pessoa dependente de álcool, um senhor de meia idade já. E ele me pediu almoço. E já eram umas 4 horas da tarde. Provavelmente, eu pensei, eu não vou ter almoço porque eu tinha me programado trocar o dia dos namorados da terça para a segunda, né? Então, não fizemos muito almoço. Mas daí eu me lembrei que tinha sobrado uma porção até generosa de arroz, e eu pedi para ele esperar um pouco. Aí eu fiquei pensando, só arroz? Daí eu me lembrei, homem é esquecido, né? Eu me lembrei que nos meus dias de folga eu procuro fazer alguma comidinha
para minha família, eu tinha feito aquele feijão carioquinha, caprichado. Tinha colocado costelinha de porco salgada dentro, linguiça calabresa defumada e bacon. E aí eu fiz aquele feijão estava forte, hein? Tinha sustância. Eu tinha feito na hora do almoço, não deu tempo de ficar pronto e eu comer. E quem ia comer? Quem ia experimentar o meu feijão? Ele. Aí eu me lembrei do feijão, falei, opa, está feito. E a mistura? Está dentro do feijão. Aí eu peguei um tapaué, esquentei aquele arroz, coloquei aquela porção, peguei aquele feijão que estava curtindo desde a hora do almoço lá, peguei umas conchas e enchi aquele tapaué. Fechei, peguei uma colher no meu gaveteiro, peguei uma garrafa, coloquei uma água fresca para aquele homem. Irmãos, eu saí lá fora, falei, eu não sei qual o propósito, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu dei aquela marmita para aquele homem, amados. Mas eu perguntei o nome dele. Ele me falou o nome. Perguntei um pouquinho sobre a família daquele homem. Aconselhei a buscar os seus familiares, a não viver na rua. Mas, acima de tudo, eu aconselhei aquele homem a buscar a Deus, porque Deus e Cristo poderia mudar a história de vida daquele homem. Eu aconselhei aquele homem a buscar o pão da vida. Mas eu fiquei triste depois. Sabe por quê? Porque naquele momento que eu estava falando para aquele homem, ele não estava dando muita pelota para aquilo que eu estava falando, não. Ele estava de olho o tempo todo na marmita. E ele me disse o seguinte, amados, olha, moço, eu estou com muita fome. E eu preciso comer logo essa comida. Você me desculpa, eu preciso ir. Irmãos, infelizmente, tem muita gente correndo atrás do pão material, do pão que perece. Aquele pão vai alimentar aquele homem vai morrer. Tem muita gente correndo atrás desse pão e desprezando o pão espiritual, desprezando o pão da vida, Jesus Cristo. Sabe, nós precisamos mais do que nunca, nesse tempo, amados, mudar o nosso foco. Sabe, eu sei que nós precisamos de coisas de Deus. Eu sei que você precisa de um emprego. Eu sei que você precisa de saúde. Eu sei que você precisa de mais conforto na tua casa, na tua família. E Deus sabe disso. Eu sei que você tem necessidades como qualquer cidadão nesse país, nessa cidade. Mas deixa eu lembrar uma coisa para você, ou para vocês. Deus sabe. A palavra de Deus, antes mesmo que a gente necessite de alguma coisa, Ele já conhece. Amados irmãos, a gente precisa mudar o nosso foco, urgentemente. Senão, a gente vai continuar passando fome na casa do pão. Aqui é a casa do pão. O pão tem sido oferecido para vocês todos os dias, todas as reuniões, amados. Uma reunião como essa, e quanto pão nós tivemos hoje, amém? Hoje no artesanato, tivemos pão para as mulheres do artesanato, e muita gente que não conhece o pão vivo que desceu do céu. As nossas reuniões de oração dos homens, pelo menos, nós temos pelo menos 10 minutos lá que o pastor fala para vocês homens,
Não vou despedir vocês sem a marmitinha, então vamos abrir a palavra de Deus e vamos comer do pão que alimenta as nossas almas. Sabe, amados, eu fico muito preocupado nesse tempo, esse tempo de escassez, nesse tempo de crise econômica e financeira. Será que nós temos, de fato, buscado o pão vivo, Jesus Cristo? Ou a gente está buscando as bênçãos desse Cristo? Sabe, eu tenho um trocadilho com Jesus, mas é bíblico. Busque a Deus, ou se preocupe com as coisas de Deus, que Ele vai se preocupar com as tuas coisas. Parece que nós podemos ver essa verdade na palavra de Deus, não, Mateus capítulo 6. Buscai, pois, primeiro o seu reino e a sua justiça. Irmãos, é reino, é governo de Deus, é vontade de Deus sobre as nossas vidas. Reino não é na visão da teologia da prosperidade, que está falando de riquezas materiais. Não é isso, não. Reino é senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, vontade de Deus estabelecida sobre nós. E aí Jesus diz ali naquele texto, e todas essas coisas que preocupam a tua vida, você pode ter certeza vai ser acrescentada para você. Irmãos, nós não podemos mais viver numa igreja como a nossa e não ser alimentado do pão vivo que desceu dos céus. Sabe, a gente precisa mudar realmente o nosso coração. A nossa busca deve ser realmente por Deus, por Cristo. Senhor, eu vim hoje a este lugar. Eu tenho necessidades, eu preciso de um emprego, eu preciso de paz na minha família, eu preciso de saúde na minha família, mas antes de tudo, eu quero o Senhor. Eu desejo o Senhor. Eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua vontade sobre a minha vida. Nós precisamos entrar num lugar como esse, irmãos, deixar a nossa razão pura a respeito da palavra de lado. A gente precisa entender que Deus quer falar conosco através da sua palavra e Ele deseja alimentar as nossas vidas. Irmãos, graças a Deus, tem pão na casa do pão. Nós podemos dizer que esta igreja aqui é uma pequena Bethlehem, ou Belém, casa do pão. Infelizmente, aquela multidão tinha a casa do pão, tinha o pão vivo ali com eles, e não conseguia se alimentar desse pão. Que a nossa postura, a partir de hoje, seja diferente. Que nós, amados, possamos nos alimentar de Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que vai saciar a sede da nossa alma. Sabe aquelas coisas, aqueles gastos enormes que você fez? Quem sabe se tivesse pão da vida na tua vida, você não teria se metido em tantas dívidas, em tantas complicações na tua vida. Sabe aqueles problemas que você trouxe para dentro do teu lar, buscando satisfazer a fome e a sede da tua alma em tantas coisas. E não em Jesus, o pão da vida. Nós precisamos de Jesus, amados. Nós precisamos de Cristo. Esse mundo precisa desse pão da vida. Que a nossa postura, por mais que tenhamos essa fome do pão material, não seja simplesmente por aquela marmita, aquele feijão gostoso. Ficou com vontade, né? Não jantou ainda.
mas que seja, antes de tudo, pelo pão da vida, Jesus Cristo. Eu vou chamar o pastor ali para orar por nós. Mas antes de orar, eu gostaria de te convidar mais uma vez a se alimentar do pão da vida na próxima sexta-feira em nossa mini vigília de oração, das 20 às 23 horas. Te aguardo aqui. Obrigado, pastor. Que alegria, né? Que bênção poder lembrar do que é o nosso verdadeiro alimento, do que faz diferença na nossa vida. E poder sair daqui exortados a nos alimentar do que devemos nos alimentar. Queria orar com você e pedir que o Senhor nos ajude a buscar o alimento correto, não o instintivo da nossa barriga, não o alimento que perece, não essa fome que dá todo dia. A gente buscar o alimento espiritual e em todos os sentidos entender que só Jesus nos alimenta, de verdade, só Ele. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estar aqui e lembrar que o Senhor é o pão da vida. De verdade, às vezes nos sentimos tentados a nos alimentar de tantas coisas. Ah, Pai, tantas buscas, tantas fomes, mas que hoje, pela palavra do Teu servo, pela Tua palavra exposta aqui, pela lembrança do que de fato deve nos alimentar, saiamos daqui dispostos a de fato devorar essa Tua palavra, a de fato buscar o Senhor de todo o coração para matar qualquer fome que haja em nós. Que essa noite tenha despertado em nós a certeza de que tudo o que precisamos é o Senhor. Tudo o que queremos é ter o Senhor conosco. Tudo o que nos sacia está em Ti, está na Tua palavra. E que essa seja a nossa busca. Pai, reconheço que as tentações são grandes, fomes mentirosas, inverdades, sobre fomes que não deveriam surgir em nós, surgem. Os nossos olhos buscam coisas que não deveriam, mas que nessa noite o Teu Espírito age em nós e nos ajude a buscar no Senhor saciedade para tudo e para todas as nossas necessidades. O Senhor de fato é o pão da vida. O Senhor de fato é o único pão que pode matar toda a nossa fome. Obrigado por esse tempo, obrigado pela vida do pastor Adalberico, e que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Consolador seja convosco, conosco e com todos que se reúnem em volta do pão da vida, buscando o pão da vida. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.